Capítulo 9. Saindo do caminho 2, Jesus falou: Está quente, gostaria de me refrescar. O que acha? Eu estou bem, mas vou contigo. Jesus sorriu e caminhou na frente de Paulo, que deu alguns passos mais acelerados para acompanhar o homem. De súbito, ele sentiu a água batendo nos pés e, quando olhou, estava sobre pedras submersas por uma fina camada cristalina do líquido. O horizonte era uma linda cachoeira que se via a centenas de metros de distância, caindo em um rio tão belo quanto um rio do paraíso. Paulo olhou para trás e percebeu que Jesus estava em terra firme, enquanto ele tinha avançado 2 metros para dentro do rio. O Filho de Deus já estava com poucas roupas, cobrindo uma parte do tórax e um pouco da cintura para baixo. Paulo ficou impressionado, pois em sua mente Jesus era um homem raquítico, sem muitos músculos. Porém, aquele Jesus lembrava lutadores na sua mais alta forma. Isso fez lembrar do óbvio das histórias de sua avó. Ele foi um carpinteiro milenar que fabricava tudo à base de madeira. Por isso, os dedos cascudos e os músculos fortes. Ele entrou na água e passou por Paulo. Quando estava com a água até os joelhos, virou e o chamou. Você não vem? Paulo o acompanhou e quando estava com a água até a cintura, Jesus parou e ficou observando o horizonte. Sabe por que a água? Perguntou Jesus. Não compreendi. A água pura é o elemento mais neutro que Deus criou. Por isso, ela pode lavar quase tudo. Ela pode mudar de estados para ser utilizada de várias maneiras possíveis. Nossos corpos são compostos quase completamente de água. Jesus pegou um pouco da água, deixando que ela caísse pelas beiras das suas mãos. Água é vida. Ela limpa o espírito e transforma seu ser. Jesus se aproximou dele e com calma segurou a sua cabeça. Foi deitando o seu corpo aos poucos na água e, por fim, submergiu por completo o homem, trazendo-o de volta em seguida. Eu lhe batizo em nome do meu Pai. Jesus abraçou o homem e perguntou: Como você se sente? Livre, respondeu Paulo. Entendeu que seu coração havia se aliviado de alguma forma de trevas mundanas que lá ainda existiam. Vou repetir esse trecho. Livre, respondeu Paulo, entendendo que seu coração havia se aliviado de alguma forma de trevas mundanas que lá ainda existiam. De repente, Jesus tinha uma toalha em mãos que colocou sobre Paulo, que a enrolou no corpo e juntos saíram do rio. Ambos se vestiram mudos, apenas sentindo a presença de Deus sobre quem Paulo aprendia minuto a minuto. Em seguida foram para o caminho de Deus e andaram por ele, até chegarem a uma terceira entrada, também à direita como as outras. Nós não entraremos pela terceira entrada? Vamos deixá-la para o final, disse Jesus, parado na frente da entrada, como se visse o que tinha diante, além da névoa. Ele começou a caminhar. Vamos para a próxima entrada, pois para essa você ainda não está preparado. Por que eu não estou preparado para essa entrada? Acho que é importante você passar por todas elas para ver o que tem nessa. Ficará mais claro o aprendizado para você. Paulo não questionou e seguiu Jesus. Não sabia quantas daquelas entradas teriam, quando se lembrou de uma coisa: a ligação do hospital das 11 horas. Não podia perdê-la. Colocou a mão no bolso e percebeu o celular. Não percebeu o celular. Vou de novo. Paulo não questionou e seguiu Jesus. Não sabia quantas daquelas entradas teriam, quando se lembrou de uma coisa: a ligação do hospital das 11 horas. Não podia perdê-la. Colocou a mão no bolso e não percebeu o celular. Então se aproximou rapidamente de Jesus, que andava calmo na sua frente, e falou: Preciso voltar. Fique calmo, Paulo. Aqui o tempo não passa da forma que você imagina. Fique tranquilo que você conseguirá falar nessa ligação das 11 horas. Paulo confiou plenamente em Jesus, afinal, não tinha como não confiar. Suas palavras eram tão aconchegantes quanto o colo de uma mãe. Eu quero tanto que ela fique bem. Ela ficará bem,
disse Jesus, olhando bem nos olhos de Paulo enquanto andava. Está me dizendo que será curada? Estou dizendo que ela ficará bem, independente de estar curada ou não. A Terra foi criada para ser basicamente uma escola. O tempo que você realmente passa nela é ínfimo, comparado à eternidade da alma. Você pode visitar essa escola quando quiser, ou pode continuar aprendendo nos céus, após ter terminado o seu período de aprendizado. Eu gosto de saber que existe uma vida após vida. Me conforta. Mas e o inferno? Ele existe mesmo? Pela primeira vez, a face de Jesus se entristeceu na frente de Paulo. Infelizmente, existem aqueles que vêm para crer e fazer o bem, mas se desviam no meio do caminho por motivos diversos. Entenda uma coisa, Paulo. Não existe uma alma posta nesse mundo pelas mãos de meu Pai que não é para fazer o bem e prosperar. Porém, Ele deu o livre-arbítrio para cada um. Ele não manipula e nunca prescreve como será a vida de cada pessoa. As almas, quando cometem atos agressivos de acordo com a lei da vida, ficam doentes e precisam ser tratadas longe daquelas almas que progrediram. Você me compreende? Acho que sim. Não existe aquilo tudo de arder no fogo do inferno? É claro que não. Jesus riu um pouco. Você acha que meu Pai, amando do jeito que ama cada filho dele, deixaria que isso acontecesse? Passe o tempo que for, quando a alma estiver curada, ela terá seu espaço nos céus. Eu tenho muitas dúvidas. Elas serão sanadas com o tempo. Agora vamos continuar andando. Eles deram um passo e a quarta entrada se materializou em suas frentes. Jesus passou e pediu para Paulo ir na frente. O homem foi entrando na neblina e, quando saiu do outro lado, deparou-se com uma mulher em um quarto. Ele também estava dentro do quarto, assim como Jesus ao seu lado, e ambos observavam a mulher chorando na cama, enquanto davam goles em uma bebida destilada. Ao lado de sua cama tinha uma pequena churrasqueira com alguns carvões dentro. Ela se levantou da cama e ligou a tela do computador. Lá, ela abriu uma playlist de música e deixou rolando. Em seguida, pegou uma fita adesiva e começou a passar nos vãos da porta. Isso fez na janela também, lacrando seu quarto todo. Pegou uma garrafa e deu vários goles, deixando-a tombar em sua cama, molhando o lençol. Olhando embaixo da cama, ela tirou uma caixa pequena. De lá, retirou pavios de acender churrasqueira. Colocou todos eles no meio dos carvões e com um palito de fósforo foi acendendo, um a um. O fogo pegou e não demorou muito para ser transferido para o carvão, que começou a acender. Ela pegou um ventilador e colocou o vento na direção da churrasqueira, com a intenção do ar deixar sempre o carvão aceso. Deitada na cama, pegou a garrafa onde havia uma boa quantidade de bebida e de uma só vez ela tomou tudo. Fechou os olhos e começou a respirar. Não satisfeita, pegou mais uma garrafa e bebeu, até apagar. Daí por diante, seus pulmões começaram a se intoxicar. Ela estava inconsciente, porém começou com uma sessão bruta de tosses quando lhe faltou o oxigênio. Ainda assim, ela não acordou e sua mente desvaneceu, sem sofrimento algum. Na sua carta de despedida para a família, ela dizia: Olá, papai, mamãe, Babi. Não quero que fiquem bravos comigo. Eu precisei fazer isso. Já não existia lugar para mim nesse mundo. Era muito sofrimento sem sentido. Eu não sabia quando isso iria acabar, se é que acabaria um dia. Eu já não sentia vontade de fazer nada, além de ficar dormindo, com a intenção de que tudo acabasse ou que o tempo passasse mais rápido até eu deixar esse mundo. Eu sei que provavelmente vocês me encontraram junto com essa carta. Não fiquem tristes. Essa aí não sou eu. Eu estou aqui, escrevendo essa carta para vocês do além, porque quis ficar com Deus. Eu acho que todo aquele blá, blá, blá de que os suicidas vão para o inferno é um blá, blá, blá mesmo. Não acredito que Deus pegaria uma pessoa com o sofrimento
todo que teve em vida e a jogaria no inferno. Não acho isso possível, porque Ele perdoa até os assassinos, se arrependidos até em seu último segundo de vida. Tenho certeza de que estou sendo abraçada por Ele agora. Estou feliz, tranquila, com uma paz interior que já não tenho há uma década. Escolhi essa maneira porque vocês sabem como sou para a dor. E garanto a vocês que não sofri nada. Todos vocês são os amores da minha vida. E cada um tentou de sua maneira me confortar. Mas garanto a vocês, seria impossível. Amo todos vocês com a mais pura verdade. Não fiquem bravos comigo, pois isso me trará um grande conforto. Beijos e a gente se vê um dia. Depois de ler aquela carta, a imagem do quarto começou a se desfocar e atrás de Paulo e Jesus, a passagem se abriu para a via principal de Deus. Isso é verdade? O que você acha? Deus pune os suicidas? Meu Pai jamais traria sofrimento a um sofredor. Meu Pai o cura com amor. Ele quer que seus filhos sejam felizes e esse é seu único desejo. Capítulo 10. Enquanto andavam na estrada de Deus, Jesus perguntou algo a Paulo. Paulo, eu já sei a resposta sobre isso, mas quero saber o que você enxerga sobre o que vou te perguntar. Você se sente feliz? Com certeza. Tenho casa, comida e tinha um emprego. Nesse momento, ele se entristeceu. Sabia que você é uma pessoa rara? Por que você me diz isso? Porque existem aqueles que com muito nunca estão satisfeitos. Existem aqueles que têm o pão e querem 2 pães. Também aqueles que têm uma moeda de ouro, mas querem um balde inteiro. A maioria das pessoas passa a vida almejando mais e se esquece do mais importante: o amor. Quem tem amor no coração é feliz. Você acha que o motivo da sua felicidade é a sua casa ou a sua comida? Mas não. O motivo real da sua felicidade é porque você sabe amar. Não apenas aqueles próximos a você, mas também aqueles que precisam de você. Nunca te vi questionar uma ajuda, ou mesmo ver uma necessidade e não fazer o possível para ajudar. Paulo sorriu um pouco sem graça. Eu tive uma boa criação. Sim, eu sei, uma das melhores. Jesus sorriu. Agora vamos, que temos mais um caminho a seguir. Quando entraram no caminho, Paulo viu um homem. Esse homem estava deitado na cama com os olhos abertos na madrugada. Ele via a lua brilhando lá em cima, redonda, através da janela. A esposa estava deitada de lado, dormindo ao seu lado. Ele olhou o relógio ao lado e viu que eram 5 da manhã. Virou, deu um beijo na esposa e se levantou. No canto do quarto tinha um berço com a luz do luar. Deu para Paulo ver que lá tinha um garotinho. Não era um bebê, pois era grande, devia ter uns 2 anos de idade. O homem abaixou e lhe deu um beijo. Depois saiu do quarto e foi até o banheiro, acendendo a luz. Nesse momento, Paulo viu a simplicidade da casa, que era até mais simples que a sua própria. Acompanhar aquele homem pela casa era uma sensação estranha, pois enquanto o homem ia andando, ele e Jesus iam atrás, mesmo que suas pernas não estivessem se movendo. O homem lavou o rosto e escovou os dentes, pôs uma camiseta regata, uma calça jeans, bota e saiu do banheiro. No próximo cômodo, pegou 2 garrafas grandes com água de torneira e abriu a porta, iluminando o que era uma sala. Por um momento, Paulo notou que a cozinha ficava ali também, junto com a sala. A casa era isso: um quarto, um banheiro e uma sala-cozinha. Aquilo lhe apertou o coração, mas quando estava do lado de fora da casa, a pressão aumentou ainda mais, quando o homem pegou um carrinho de mão de madeira e saiu pela rua na madrugada. Os lixos que os moradores deixavam na parte de fora, ele ia abrindo, catando o necessário e fechando depois. Ia enchendo o carrinho com garrafas PETs e metais.
encontrou um carrinho de plástico sem uma das rodas e separou o brinquedo para levar ao filho. Nesse momento já era dia, há um tempo. O tempo ia passando devagar para o homem. Paulo ia avançando em seu dia muito mais rápido. Ele viu as humilhações que aquele pai sofreu naquele dia de trabalho. Uma buzinada de um motorista sem paciência ou um xingamento de uma pessoa sem coração. Não teve dinheiro para comer ou economizou, pois não fez isso durante o dia inteiro. Apenas bebeu de sua água e, quando anoitecia, ainda tinha um pouco em uma das 2 garrafas. Já tinha anoitecido há pelo menos 1 hora e o homem estava separando o lixo bom do ruim na frente de um prédio de condomínio residencial. Um outro homem saiu da portaria e ficou olhando para ele enquanto atravessava a rua. Esse homem entrou em um carro preto e ficou ali, parado, observando separar o lixo. Após uns 2 minutos, ele desceu do carro, atravessou a rua e questionou. Boa noite. Tudo bem, amigo? O homem parou de separar o lixo e olhou para trás, vendo o outro lhe esticando a mão. Ele olhou para a própria mão suja e virou a palma para baixo, para que o outro pegasse em seu antebraço como cumprimento. Qual é seu nome? Perguntou o homem do carro. Jailson. Meu nome é Franco. Eu estava te vendo trabalhar e pensei que talvez estivesse precisando de algum tipo de ajuda. O homem olhou o carrinho dele. Seu carrinho está transbordando, né? Sim, é meu último trabalho. Daqui vou para o ferro velho vender tudo, que eles fecham às 8 horas. Quanto você faz com um carrinho desses? Jailson ficou com a mão na cintura observando o carrinho. Acho que dá para fazer uns 50, viu? Você trabalha o dia inteiro para ganhar R$50? Não tem outro jeito, né? Eu vim para cá do norte, com minha esposa e filho, para ajudar minha mãe e deixei meu emprego lá. Quando a minha mãe faleceu, não consegui mais voltar. Eu lamento pela sua mãe. Não tem problema, ela estava sofrendo. Também já perdi meu pai. Faz parte da vida, não é, meu amigo? Franco tirou sua carteira do bolso. Olhando dentro, pegou o que tinha, que era uma nota de R$20, entregando ao homem. Você, por um acaso, não teria uma conta em banco? Teria? Claro que tenho. Usava no norte para receber. O homem disse isso sorrindo, pois já tinha entendido a intenção de Franco. Vou te fazer uma transferência, tudo bem? É claro. Obrigado, senhor. Vai me ajudar muito a botar comida em casa. Franco abriu o celular e entrou no aplicativo do banco. Pediu os dados para o homem e mandou para ele mostrando na tela em seguida qual era o valor. Os olhos do homem lacrimejaram ao ver aqueles 4 dias de trabalho pagos pelo outro. Obrigado, senhor. De verdade, obrigado. Não tem problema, Franco disse com lágrimas nos olhos e colocou a mão sobre o ombro de Jailson. Me prometa que vai pegar esse dinheiro e a primeira coisa que vai fazer é comprar um carrinho para o seu filho. Eu vou fazer isso. Obrigado, muito obrigado. Paulo se sentiu tão bem vendo aquilo que lhe faltou o ar quando chorou. Viu a vida de Jailson e percebeu que tinham pessoas com muito mais dificuldades do que ele. Porém, existiam pessoas boas como Franco, que ajudavam sem questionar, por livre e espontânea vontade, assim como ele próprio. Ele não podia ajudar com dinheiro, mas podia ajudar com um agasalho. As pessoas devem se unir, viver com uma comunidade. Afinal, foi para isso que meu pai criou, não apenas um humano, e sim todos eles, para que não ficassem sozinhos ou precisassem concentrar seus problemas em si próprios. Um homem deve ajudar um outro, uma família deve ajudar outra família, e uma nação deve ajudar outra nação. O mundo vive e prospera desse amor. Se você sabe o que é amor, sabe o que é Deus, pois Deus é amor. Minha avó já me disse muito isso. Deus é amor. Ouço essa frase desde criança e sempre tentei entendê-la, porém é a primeira vez que consigo fazer isso. Minha compreensão é simples. Existe o amor e o ódio. O amor é a luz, o ódio é a escuridão. Não existe amor com ódio. O ódio nos leva a pensamentos ruins, enquanto o amor nos leva a pensamentos bons. Você entendeu perfeitamente.
O amor é o remédio para qualquer escuridão, qualquer que seja ela. Paulo olhava o chão enquanto pensava. De repente olhou para Jesus. Me veio uma dúvida agora que posso tirar com você, se é que pode me falar sobre isso. Pode me dizer qual é. Esses outros deuses, Buda, Ganesha, Alá e vários outros, eles existem mesmo? Vamos caminhando para a próxima entrada que eu lhe explico. O homem nasce com a necessidade de conhecer a sua origem. É claro, quem não gostaria? Mas essa vontade do homem provém do Criador, pois ele deixa a sua assinatura em cada célula de sua criação. E essas células, todas elas, sentem-se atraídas por essa força, que é Deus. Por isso, algumas pessoas se conectam com Ele de tal maneira que acabam apenas vivendo para Ele. Meu pai não pede isso a elas, mas é bom. E quem não quer viver uma vida feliz, de fé? Dentre essas pessoas que se conectam com meu pai, existem aquelas que se aproximam tanto dele que ganham dons. Dons de cura, de inteligência, dons espirituais, dons da criação e dons do amor. No mundo antigo, quando uma pessoa se destacava muito dos outros, normalmente era cultuada para algum tipo de deus, e assim foram nascendo esses deuses. Todos eles já foram humanos um dia e todos eles viveram para fazer o bem. Foram homens santos que viveram na terra e tinham seus espíritos tão iluminados que atraíam pessoas como faróis na escuridão. Não te chamaram de Deus na sua época? Tentaram, mas eu não permiti. Sou filho dele e ele vive em mim, como vivo nele. Nada além disso. Nos meus primeiros 30 anos no planeta, eu chamei por Deus, conversei com ele, orei para ele e confiei nele. Mas foi depois dessa data que ele passou a falar comigo, dentro do meu coração. E assim me explicou quem era para mim. Fiz a maior trajetória que um corpo humano aguentaria em 3 anos. E então, acabou. Meu trabalho estava feito como homem. E então comecei a trabalhar com o meu pai como espírito. E aqui estou até hoje. Jesus saiu da frente de Paulo e a quinta entrada estava aberta para ele, como as outras, escondida sob uma névoa densa. O homem foi atravessando com Jesus atrás de si. Chegou numa casa tradicional de uma família brasileira. A casa era grande, isso ficou nítido, e um pai tomava café na mesa enquanto lia o jornal do dia no celular. Sua esposa também estava na mesa enquanto uma criança corria agitada entre as cadeiras. Em determinado momento, a criança trombou no pai, derrubando o café preto em sua roupa. O homem afastou a cadeira aos berros com a criança, que começou a chorar. A mãe se levantou e abraçou a menina, defendendo-a do pai, que saiu nervoso, dizendo que não poderia trocar a roupa porque estava atrasado para a reunião. Apenas pegou o terno e saiu. Foi para o seu carro importado e rumou para o seu trabalho. No dia anterior àquele, aquela criança com cerca de 10 anos de idade tinha ficado angustiada em sua escola. Sua professora chegou com a notícia de que a turma teria um teste surpresa. Aquilo petrificou a garota, que nunca tinha ouvido falar daquilo, levando um baque grande quando viu a prova na sua frente. Ficou tão ansiosa que não conseguia fazer a prova e acabou indo para a diretoria. O motivo que levou aquela professora a fazer aquele teste surpresa foi seu emocional. Estava preocupada e não tinha possibilidade de se concentrar numa aula para os alunos. Então, deu esse teste que já tinha pronto. Na noite anterior àquela, seu marido chegou no trabalho com a notícia de que havia perdido o emprego, este que ele tinha conseguido há 1 mês, depois de 1 ano desempregado. Jesus e Paulo iam flutuando como uma plataforma nas alturas, acompanhando a trajetória daquelas pessoas. Tinha acontecido dessa forma. O chefe do marido da professora entrou por uma porta onde tinham cerca de 10 homens lhe esperando, sentados em uma mesa de reunião. Ele estava no meio desses homens. O chefe não deu bom dia para ninguém. Sentou-se, abriu sua pasta e tirou alguns documentos de dentro. Depois da reunião, o chefe lhe pediu para esperar e, depois de uma conversa de 2 minutos, dispensou-o, alegando que haveria cortes na empresa que não era pessoal. O homem foi embora triste, pois tinha conseguido aquele emprego há apenas 1 mês, depois de uma busca contínua de 1 ano.
Na ida de trem para sua cidade, foi pensando o que falaria para a esposa, que começava a se sentir animada novamente. Era um bom trabalhador e sabia que seu chefe estava pegando no seu pé desde o primeiro dia. Sua esposa era professora de 2º grau, mas seu salário não estava dando para sustentar a família inteira. Também tinha um emprego longe de casa, numa escola do centro da cidade, que para chegar ali pegava um trem, um metrô e um ônibus. Não era fácil. Fazia isso todos os dias. Então a história acabou ali. Paulo olhou para Jesus com dúvida no olhar. Resumo da história? Disse Jesus. Trate o outro da forma como você quer ser tratado. O chefe dispensou o funcionário porque não gostava dele. O funcionário deixou sua esposa preocupada que não conseguia aplicar aula aos alunos. Uma das alunas ficou tão ansiosa que levou o problema para casa, derrubando o café quente na roupa do pai, que era o chefe do marido da professora. O mundo dá voltas e por isso sempre devemos fazer o bem, pois se o fizermos quando a volta estiver completa, seremos tomados por aquele bem que fizemos. Já se fizermos o mal, ele será avassalador. Capítulo 11. Agora nós iremos para aquela entrada que eu julguei não estar preparado para entrar. Ainda tenho a mesma opinião, mas é necessário. Você tem que compreender esta parte da sua vida, disse Jesus. Nós assistiremos à minha vida dessa vez? Uma parte dela, sim. Nesse momento, um garotinho de uns 5 anos passou correndo entre Jesus e Paulo e entrou na via, seguindo para dentro da neblina. Paulo foi atrás do garotinho e, quando atravessou a nuvem clara, deparou-se com a comunidade em que ele cresceu. Viu o garotinho entrando em um barraco, que ele reconheceu como o barraco onde cresceu. Continuou andando e olhou lá dentro, pois a porta estava aberta. Sua avó mais nova pegou o garotinho no colo e o abraçou. Agora vamos tomar um banho. Ela pôs o garotinho no chão e se levantou sorrindo. O seu dia foi de brincadeira muito intenso hoje, né, senhor Paulo? Foi sim, vovó. O sorriso do menino não escondia a sua felicidade. Nesse momento começaram algumas gritarias fora da casa. Dona Aparecida colocou o Paulo no chão e saiu pela porta, descendo as escadas correndo até o chão de terra. Lá embaixo, um homem chutava uma mulher que estava caída, chorando. Então a senhora chegou correndo e empurrou o homem com toda a sua força, acudindo a mulher no solo. Você está bem, Rebeca? Ele te bateu muito desta vez, né? Dona Aparecida olhou para o homem. Saia daqui! Um filho meu nunca deveria levantar a mão para uma mulher. O homem ficou encarando a mãe por um momento. Então lhe deu as costas e subiu o morro da favela. Vem aqui! Dona Aparecida ia ajudando a mulher a se levantar. Vamos lá para casa. Vamos cuidar de você. O pequeno Paulo estava na ponta da escada, vendo sua avó subindo com a mulher. Quando elas passaram por ele, a mulher, com muita dor, encarou. Então ele disse chorando: Mamãe. Mas a mulher não olhou para ele, pois estava com os olhos vidrados, estava drogada. E o garoto, mesmo com aquela idade, já sabia o que era isso. Não era a primeira vez que via o pai batendo na mãe, depois de ficarem a noite toda bebendo e se drogando. Até ele já foi vítima do pai e, por isso, morria de medo dele. Ver seus pais daquela maneira era a única tristeza que lhe consumia na vida. Afinal, tinha muito amor provindo de sua avó que o criara. Tinha amigos para jogar bola ou jogar pedras. Estudava na escola estadual do bairro e nunca lhe faltou comida, mesmo que este fosse apenas um prato com arroz e feijão. Era um garoto pobre, mas era feliz, pois o amor da sua avó o confortava. Olhando a si mesmo quando criança, o Paulo adulto foi se lembrando de que aquela foi a última vez que viu seu pai, pois depois daquele dia ele nunca mais voltou. Sua mãe se recuperou da última surra que levou e voltou a se drogar, atrás dos muros da favela. Lá conheceu um cara que virou seu namorado. Um belo dia, ela foi embora com ele e nunca mais voltou. A partir dos seus 10 anos, Paulo foi criado apenas por sua avó, e seu amor era por ela.
e por ninguém mais. Naquele momento ele estava aprendendo a amar de novo. Estava aprendendo a amar Jesus, que apenas com o olhar lhe mostrava o quanto lhe amava. Jesus era amor, era sabedoria, era força, era energia e alimento da alma. Ele podia ver agora por que sua avó o amava tanto e pedia tanto para ele. Porque ele tinha todos os dons juntos, pois era o Filho de Deus. Paulo tinha passado por várias coisas, mas ainda não tinha certeza se eram coisas de sua mente ou se Jesus tinha vindo lhe buscar mesmo. De repente, algo passou pela sua cabeça. Eu estou morto? Jesus foi pego desprevenido. Claro que você não está morto. É só por esse motivo que pude te mostrar isso. Os seus pais ainda estão por aí, perdidos em drogas. Talvez nem se lembrem quem são. Se um dia você os tiver perdoado em seu coração, basta procurá-los no centro da sua cidade. Mas por hora temos um último lugar para visitarmos juntos. Vem comigo. Paulo foi atrás de Jesus e passaram pela neblina daquela que Jesus dizia ser a última passagem. Quando atravessaram, encontraram um leito de hospital e logo o homem reconheceu sua avó deitada em uma das camas daquela UTI. Espere aqui, eu tenho que fazer algo. Jesus falou e andou entre as macas, até chegar àquela em que estava deitada a Dona Aparecida. Ele pegou a mão da idosa e fechou os olhos por um momento. Em seguida, ele beijou-a na testa e colocou sua mão de volta onde ela estava. Logo, veio andando até Paulo, que lhe perguntou: o que você fez? Orei por ela. Qual é o sentido disso tudo? Diz sobre o que está aprendendo? Porque estou passando por todas essas histórias? Digo, não estou questionando você, apenas não compreendo porque eu, um ateu que não acredita em você. Você realmente se considera um ateu? Eu acho que sim. Não acredito em Deus. É claro que se isso aqui for uma realidade, será impossível não acreditar. Mas e se for apenas um sonho? Eu me conheço. Não acreditarei em um sonho como uma verdade. Jesus ficou olhando para Paulo e pegou em suas mãos. Vamos dar um passeio? Disse ele. Temos que ter uma conversa. Tenho certeza de que será interessante para mim e para você. Os dois foram andando sobre a estrada, cheia de pedrinhas claras, dividindo um grande jardim verdejante. Está vendo aquele pico? Apontou Jesus para o horizonte. Paulo viu uma montanha com uma estrela como o sol brilhando atrás de si. A luz era forte, mas apenas uma parte da estrela aparecia, deixando a montanha com um contorno dourado radiante. Vamos até aquela montanha e de lá nós veremos meu pai. Paulo encarou Jesus com um aperto no estômago, pois não esperava ouvir aquilo. Iria conhecer Deus, mesmo não acreditando nele. Paulo sempre tentou criar uma forma em sua cabeça daquele Deus de que todos falavam. Para uns era uma força colossal, para outros uma energia sem forma, para outros um homem com barba branca. Paulo não considerava Deus uma força consciente, e sim uma força universal, completa, que criava as coisas ao acaso. Mas pelo que entendeu, aquele Deus que estava prestes a conhecer teria uma boca, 2 olhos e um corpo que poderia conversar com ele. Deus tem um corpo? Pode ter, respondeu Jesus enquanto andavam. Depende das circunstâncias em que ele estiver operando. Vou voltar. Deus tem um corpo? Pode ter, respondeu Jesus enquanto andavam. Depende das circunstâncias em que ele estiver operando. Não entendi. Deus é o onipresente, podendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode ser uma flor, uma borboleta ou uma tempestade, um rajar de vento, a gota da chuva, ou os olhos de alguém faminto, um animal caçando ou um animal se defendendo, o orvalho da manhã
o raio de uma estrela, ou o calcário de uma montanha, ou ainda a grama de um jardim. Ele pode ser tudo e todos, depende do que o seu filho estiver precisando. Ele se projetará exatamente da forma necessária, pois ele sabe tudo. Então quer dizer que se eu for perguntar algo a ele, na verdade ele já sabe o que eu vou perguntar? Deus conhece o seu coração melhor do que você próprio. Antes mesmo de você ter uma dúvida, ele já conhece essa dúvida em ti. Quando ela é plantada, o Pai já tem a resposta. Eu tenho tantas dúvidas. Essa é a hora de você tirá-las, pois nossa jornada será longa. Tá bom. Paulo pensou um pouco. Tá legal. Normalmente eu mesmo sano minhas dúvidas. Como você tem certeza de que foi você que a sanou? Jesus olhou de lado, sorrindo com os lábios apenas. Um olho mais aberto do que o outro. Porque são os meus pensamentos. Você tocou em um ponto importante. Sabe quantas vezes os nossos pensamentos não são nossos pensamentos realmente? Podendo ser o Pai falando através de nós? Não. Quantas? Muitas vezes. Até aqueles pensamentos ruins? Jamais. É preciso prestar atenção, pois existem aqueles seres demoníacos que podem chegar a você de diversas formas, como uma bebida na boate ou como uma droga na festa. Você sabe do que essas coisas vêm acompanhadas, Paulo? Não. De coisas terríveis. Mas acho que não devemos falar dessas coisas, pois elas são tão obscuras que podem obscurecer nosso caminho. Ele é tão bonito, iluminado, não acha? Por que trazer as trevas a ele? Por que não podemos andar apenas sobre a luz? Capítulo 12. A estrada tinha ganhado certa inclinação e agora eles andavam contornando um vale. Paulo nunca tinha visto uma área ampla, verde e tão cheia de animais de tantas espécies como aquela. Nós estamos no céu? Perguntou o homem. Nós estamos no seu paraíso, Paulo. Sente-se aconchegado aqui, não é mesmo? Muito! Então apenas contemple e deixe o seu coração te guiar. Como é que eu faço isso? És um bom homem, porque foi criado para ser um. Muitas coisas passaram por sua vida que poderiam tê-lo desviado do caminho, mas isso não aconteceu. Sua reação em virtude de sua vida foi parar de acreditar em Deus. Isso é ínfimo perto daquele que rouba do outro por ostentação e não por necessidade. É ínfimo perto daquele que estupra ou que mata. É ínfimo perto daquele que bate na mãe ou no pai. É ínfimo perto daquele que manipula alguém. O que o Pai quer é que sejamos felizes e que sempre façamos o bem. Conhecê-lo é consequência disso, e todas as pessoas boas que pregam o bem durante a vida conhecem Deus. Não existe uma sequer. Se a humanidade inteira compreendesse que o amor é o caminho, o mundo já seria um paraíso. Mas enquanto isso, eu e meu Pai vamos trabalhando e um dia chegaremos lá. Se você ama, mesmo não acreditando em Deus, você o ama, pois Ele é o amor. Você pode amar, mas você não é amor. Deus é amor. E quando você o sente, você está sentindo Deus. Eu reconheço que o mundo está precisando mais de Deus, então. Sim, o mundo precisa de amor. Já pensei muito sobre isso. Será que teremos um novo dilúvio? Paulo ironizou. A face de Jesus se entristeceu. Aquilo foi terrível. Eu também acho. Já pensei que se existisse Deus, como ele poderia matar todos os seus filhos afogados? Sim, eu concordo com você. Aquilo não foi obra do meu pai, foi obra do acaso. Mas muitos foram salvos, graças a meu pai e seus anjos. Não foi Deus que criou o dilúvio inundando o mundo inteiro? Meu pai não faria uma coisa assim. Aliás, não foi o mundo inteiro que ficou sobre as águas. Tudo o que ocorreu foi apenas uma consequência natural do planeta. A temperatura naquele ano subiu 2 graus, em virtude de um vulcão que entrou em erupção, onde é conhecido como Indonésia hoje. Esse aquecimento derreteu calotas polares
e o nível do mar subiu alguns metros. O povo da época contornava os mares, pois o maior fruto de sobrevivência para a maioria era a pesca, tanto para alimento quanto para o comércio. Por isso foram atingidos em grande parte. Então a história de Noé não é verdade? É claro que é, mas existiram muitos Noés. Jesus fez apenas um sinal de aspas. Quero dizer, muitos receberam o sinal do meu Pai para se refugiarem, mas o único que criou uma arca para isso foi Noé. E realmente a arca era grande. Com isso, ele conseguiu salvar centenas de pessoas e animais com a força bruta do seu próprio trabalho. Muitas famílias se salvaram fugindo da área de risco ou subindo picos. Todas essas tiveram isso como intuição, mas era meu pai e seus anjos falando no ouvido delas. E a chuva de 7 dias? Isso é uma metáfora que o homem criou e posso te dizer que nem eu a entendo. Jesus riu. Teve mesmo uma tempestade bem forte, mas foi passageira. Calhou com um tsunami que ocorreu na região de Noé, que estava pronto para receber a maré com sua arca de 100 metros. Todos esses acontecimentos levaram a muitos textos, sendo que alguns deles foram encontrados por homens. Esses textos vêm passando de mãos em mãos, que vão tentando decifrá-los. Alguns se aproximam da verdade, mas a realidade é que nenhum deles poderá ser desvendado realmente um dia. Só quem viveu o que viveu, que sabe realmente o que aconteceu. O restante é uma possível compreensão de pessoas que vão introduzindo entrelinhas naquelas linhas já escritas. Tudo que está escrito na Bíblia aconteceu de verdade. A grande maioria das coisas, sim. Mas a visão de cada um que a escreveu é própria. E ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus? Disse Paulo. Sempre vi minha avó dizer isso. Não aconteceu de verdade? Isso, com toda certeza, você não pode me tocar agora. Vou repetir. Isso, com toda certeza. Você não pode me tocar agora? Sim, posso. É porque tenho carne e osso, mas vivo nos céus. Você vai voltar? Diz como o Messias que o mundo espera? Isso! Para alguns sim, para outros não. Não compreendi. Compreenderá na hora certa. Então existirá mesmo um apocalipse? Toda mudança existe um desconforto. Vou repetir. Toda mudança exige um desconforto. A rotina no mundo é confortável, mas não é positiva em alguns aspectos. Algo grande terá que acontecer para que os humanos se concentrem na sua humanidade. Concentrem-se em ajudar ao próximo e não apenas a si mesmos. O apocalipse virá para alguns, mas para outros será o começo de uma nova era. Mas eu estarei com vocês. E quem me seguir entrará nos reinos de meu Pai, sem nenhuma pedra no caminho. Quem não me seguir terá mais dificuldade, porque não acompanhará minhas pegadas até lá. Mas isso não quer dizer que as portas dos céus não estarão abertas para as pessoas também. Você está falando dos ateus? Sim, Paulo, estou falando dos ateus. Para eles é mais difícil encontrar o caminho, porque ele permanece nublado para as suas retinas. Quando você apenas ouve falar de algo, mas não acredita, normalmente não procura. E se não procura, não encontra. Se não encontra, não pode sentir. O homem precisa do tato, da sensação do toque. Muitos não ficam satisfeitos com a realidade da palavra, a verdade absoluta, que é Deus. Mas quem se satisfaz com a sua presença em seu próprio espírito, pode se considerar totalmente realizado. Deus é virtude, é amor, é verdade, é abraço e é bondade. Se você tem uma dessas coisas no coração, você tem a Deus também. Se Deus é amor, então ele não pode ser ira. O que dizem sobre a ira de Deus não é verdade, então? Sim, é pura verdade. Deixem que mexam com o filho dele para que vejam a sua ira. Mas sua ira jamais será voltada ao seu próprio filho.
Paulo notou que a estrela, como o sol, não estava mais no mesmo lugar. Ela tinha descido um pouco e estava totalmente atrás do pico, fazendo uma grande sombra no vale. O reflexo também tinha diminuído, e assim ele conseguia olhar melhor para a montanha. Por um momento achou ter visto uma figura, mas era apenas uma sombra de um pássaro. Porém, só aquela sensação de ter achado, por um momento, que estava vendo Deus, fez o estômago de Paulo apertar e lhe faltou o ar. Você está bem? Jesus tinha parado para olhar para trás. Sim, eu precisei apenas respirar um pouco. Jesus sorriu e voltou alguns passos. Não fique ansioso. Quanto mais próximo daquele pico, mais seu corpo se enche com o Espírito Santo. Isso que você está sentindo é o amor exagerado de meu Pai. Eu sei, não é fácil segurar, mas sinta-o como o seu coração e verá que Ele está falando contigo. Como vou saber quando Deus está falando comigo? Sinta o seu coração. Sempre que você estiver ouvindo sua própria voz te orientando a um caminho correto ou a fazer algo amoroso, algo bom, é Deus falando contigo. Dele só vem a bondade. Então, nesse caso, fica fácil decifrar o que é Deus e o que não é Deus. Não é mesmo, Paulo? Todos os meus pensamentos bons são Deus falando comigo? Você entendeu. Apenas os bons, porque Deus é bondade, é amor. Por que existe tanto ódio no mundo? Porque o mundo não conhece Deus de verdade. Apenas alguns conhecem e estão disseminando suas sementes pelo mundo com muito fervor. Isso vem acontecendo nos últimos anos e muitas pessoas estão aflorando sua espiritualidade, seja na religião que for ou fora dela. As coisas vão mudar, Paulo. Fique tranquilo, que o amor será visto por todos. Existem muitas religiões, né? Disse Paulo com um tom como se pensasse sempre naquilo. Qual delas é a certa? Jesus deu um risinho de forma inocente para Paulo. Todas elas. Mesmo aquelas que não falam de Deus, que adoram um Buda ou um Shiva. Todas as religiões têm amor por algo. Elas foram criadas para disseminar o bem. Você não acha isso positivo? Sim, claro que é. Mas elas não reconhecem Deus como Deus, entende? Elas reconhecem outras entidades. Você está falando dos deuses pagãos. Bom, eles todos são Vou repetir. Você está falando dos deuses pagãos. Bom, eles todos são a representação de meu Pai. O homem não é antigo o suficiente para ter visto a criação. E tudo que sabe é porque alguém recebeu o Espírito Santo e escreveu o que compreendeu sobre aquilo. A mente do homem é criativa e meu Pai entende isso. Ele não quer que o adorem. Para ele, é suficiente que o bem seja feito, em vez de uma adoração fútil. E aquelas religiões que tomam dinheiro das pessoas? Quem está buscando Deus não tem nada a ver com isso. Já quem lucra em cima da fé dos outros terá uma conversa com ele, se é que você me entende. Jesus levantou uma das sobrancelhas ao encarar Paulo. Está me dizendo que esses homens então vão para o inferno? Não. Estou dizendo que eles têm dívidas com Deus, pois usaram os filhos dele como ovelhas de uma maneira errônea. Mas todos podem se arrepender de coração. E com isso todos podem ter seu espaço nos reinos dos céus de Deus. Me dói um pouco ouvir isso, porque acabo conciliando isso com a minha avó. Eu sei que ela vai para o reino dos céus. Agora posso acreditar nisso, eu acho. Mas eu queria ela comigo. Tudo tem a sua hora certa, Paulo. Se ela não ficar nos planos mundanos, você a terá eternamente no futuro. Mas tudo na sua hora. Confie em Deus. Tenha fé. Eu confio. Confia mesmo? Não tenho certeza ainda. Eu assumo que isso aqui é extremamente fantasioso. Porém, eu consigo sentir, respirar
pensar, fazer tudo o que faço quando estou acordado. Eu estou confuso. Está confuso, mas está deixando fluir. Isso é positivo e sei que depois disso aqui, você será um novo homem. Capítulo 13. Jesus e Paulo já subiam um pico há algum tempo, sem que fosse preciso pegarem algo para continuar subindo. Mas Paulo percebeu que mais à frente, a montanha ia ficando mais íngreme e sem técnicas de alpinista, ele jamais conseguiria subir. Nós vamos escalar a montanha? Você está curioso para saber como subiremos até seu pico? Isso! O Pai nos mostrará na hora certa. Ele sempre mostra o caminho. Paulo gostava de ouvir aquelas frases de Jesus que soavam suaves e imponentes ao mesmo tempo. Na maior parte do tempo eles caminhavam mudos, mas sempre que Paulo perguntava algo ou dizia algo, Jesus comentava ou lhe respondia. O tempo estava como se o sol estivesse caindo ao final da tarde. Logo, a luz surgiria seguida das estrelas, caso o céu estivesse sem nuvens. Naquele momento estava completamente limpo. Bastava continuar assim. Paulo viu um movimento um pouco à frente e notou que eram vestes de uma pessoa ondeando com o vento e este estava vindo de encontro aos dois. Um capuz acinzentado sobre a cabeça lhe cobriu o rosto como uma sombra. Tinha um cajado em mãos, deixando claro que ali vinha uma pessoa com idade avançada. Ele veio caminhando, os passos curtos, um pouco lentos. Talvez suaves seja a melhor forma de se ver. Suas vestes iam balançando com o vento, enquanto seu braço magro, com os pelos brancos, ia colocando o cajado no solo por vezes. Quando ele se aproximou ao ponto de que todos os seus traços poderiam ser vistos, o homem velho parou. Jesus também parou, assim como Paulo. O homem velho, então, tirou o capuz de cima da cabeça, deixando evidente uma pele escurecida pelo sol, mas que naturalmente parecia uma pele clara. Tinha olhos claros, deixando evidente talvez um pouco da sua origem. Era completamente calvo e tinha uma barba bem cheia e esbranquiçada. Olá, mestre. Ele se referiu a Jesus. Paulo. Jesus olhou para o homem que lhe acompanhou até aquele ponto e disse: Eu lhe apresento Paulo, um dos meus 13 apóstolos. Esse é o Paulo de Tarso? Paulo estava impressionado enquanto apontava o velho. Pode me chamar de Saulo, ele colocou o cajado no chão. Assim será mais fácil. Jesus se diz ateu, mas conhece... Vou voltar. Você se diz ateu, mas conhece bem a minha história, disse Jesus a Paulo. Minha avó falou muito de Paulo para mim. Ela me dizia que graças a ele conhecemos o amor de Jesus. Paulo apontou Jesus. Amor que você nos deixou. Sim, sua avó tem razão. Paulo escreveu incansavelmente e continua escrevendo até os dias de hoje. Não é mesmo, Paulo? Sim, mestre. É sempre importante relatar os fatos verdadeiros. Jesus sorriu. Agora me diga, veio me encontrar? Não, vim encontrá-lo. Saulo apontou para Paulo. Meu pai te enviou? Sim, parece que ele quer que alguém conheça você através de mim. Muito bem, então. Vou dar um tempo para vocês se conhecerem. Jesus saiu da trilha e foi pisando a grama verde, enquanto Paulo e Saulo se olhavam. Ele é maravilhoso, né? Disse Saulo, admirando Jesus ao longe, sentando-se em uma rocha. Com certeza ele vai orar. Sim, ele é muito bom. Assumo que ainda estou um pouco anestesiado de estar aqui, mas estou gostando de tudo. Que bom que está gostando. Afinal, ele criou tudo isso aqui para você. Jesus? Não, Deus. Pense que está em uma escola em que cada aula é um ensinamento. O Pai me enviou aqui para lhe ensinar sobre Jesus. O Mestre é maravilhoso, mas humilde. Sabe mostrar para o mundo quem é seu Pai,
mas não vai conseguir deixar claro para ti quem é Ele próprio de verdade. Mas eu posso, depois dessa conversa contigo. Você vai subir essa montanha, mas não estará mais vendado. Como assim? Fui um homem cego por muito tempo na minha vida. Eu era completamente contra aqueles que seguiam o Mestre na época, mas eu não sabia que ele era o Deus encarnado, a representação em carne e osso de Adonai, o qual tanto amávamos. Tudo o que eu fiz foi por Cristo, as coisas erradas e as coisas certas. Porém, um dia Jesus tirou a venda de meus olhos e eu pude enxergar que Ele próprio era o Cristo. Houve um silêncio enquanto Saulo observava Jesus sentado, orando na rocha. O que esse homem fez em seu reinado na terra foi o maior presente que a humanidade poderia ganhar em amor e sabedoria. Você consegue imaginar um mundo sem que Jesus tivesse passado por ele? Seria um mundo mais sombrio, sem amor. Você imagina se todas as pessoas que o amam não tivessem tido a chance de conhecê-lo ou de ter ouvido falar dele? Sabe quantas vidas ele mudou apenas com as suas palavras? O mundo se tornou outro depois de Jesus. Com o seu nascimento, o manto sagrado foi derrubado sobre todos que passaram a entender coisas que não eram compreendidas antes. Os homens sempre escreveram muito antes de Jesus nascer, mas nenhum deles era o Deus próprio. Então o Cristo veio para dar um novo sentido às escrituras antigas. Tive a honra de fazer parte disso e poder escrever muitas das palavras ditas por sua própria boca. Minha avó sempre me falou de você. Mesmo? E como é me conhecer? É bom. Jesus e você têm algo que não vejo em ninguém. E uma suavidade na voz, no andar. No espírito? Saulo falou rapidamente. Exatamente, no espírito. Isso só pode ser a divindade do espírito dele. Sim, estar perto dele é como se estivesse sendo abraçado o tempo todo, né? Sim, eu me sinto assim. É algo inexplicável. O explicável nós deixamos para os homens. Deus não pode ser explicado e Jesus é Deus. Saulo disse com uma convicção absoluta. Eu já ouvi falar sobre uma trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Sim, esse é o inexplicável. Deixemos para eles. Saulo apontou o dedo para cima. Como foi conviver com ele? Paulo se referiu a Jesus ao longe. Foi maravilhoso. Quando o aceitei, tornei-me seu escravo de fé. Preguei e ensinei que ele era o Filho do Deus vivo, por todos os lugares por onde passei. Você não teve medo? Por quê? Não estou aqui? Como me foi proferido? Tive fé e quando parti, Jesus estava me esperando no reino dos céus, assim como havia me dito. Houve uma pausa. Esse homem, Paulo, é o remédio para o doente, a força para o fraco, a sabedoria para o ignorante. Todos que passam por sua vida saem mudados. Ele é a luz no fim do túnel, para aquele que não vê mais o caminho. Você compreende a oportunidade que está tendo de ter uma conversa pessoal com Jesus? Eu te garanto que bilhões de pessoas gostariam de estar em seu lugar. Aproveite esse momento para aprender, pois tudo que ele fala é a voz de Deus falando. Escute, absorva e passe adiante. Com esse homem, eu aprendi que a morte não é o destino final. Ele nos ensinou que a vida é lá, depois que tudo acaba, ao lado do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Saulo fez uma pausa, dando chance para Paulo falar. Tenho visto muito aqui, mas o que mais tenho absorvido é o fato de que existe uma vida após a morte. Talvez o motivo seja a minha avó. O que tem a sua avó? Eu pensei que soubesse, por isso que estava aqui. Não, é porque sou um enviado que sei tudo o que acontece. Existem diversas maneiras de ajudar alguém. E agora vamos descobrir qual será a minha maneira de lhe ajudar. Me conte, por que está aqui? Paulo contou como chegou ali. E então
Saulo lhe respondeu que Deus tinha diversas maneiras de trabalhar e que se aquilo estava acontecendo com ele, é porque Deus tinha planos maiores. Para mim, Paulo ironizou, eu não sou ninguém e sou uma pessoa que nunca acreditou nele. Que planos ele teria para uma pessoa como eu? Não sabemos e não devemos questionar também. Deixe isso nas mãos dele, mas agora talvez eu tenha entendido por que ele me enviou. Você não acredita em Deus? Eu não acredito. Aliás, não acreditava. Não tenho ideia do que estou vivendo agora, para dizer se creio ou não, se é real ou não. Em uma coisa você pode acreditar. Isso aqui é mais real do que possa imaginar. Eu sempre fui fiel a Deus, mas não acreditava em Jesus. Até cerca de meus 20 anos de idade, eu perseguia todos aqueles que se diziam cristãos. Mas um dia me deparei com o próprio Cristo. Ele falou na minha cabeça e eu me converti. Mas eu te entendo. Sei o que é não crer em algo tão real. Me diga uma coisa, o que você sente em estar nesse lugar? A alegria, muita alegria, felicidade, amor, fraternidade. E você acha esses sentimentos reais? Sim, eles estão bem reais para mim. Então, por que duvida que o Mestre fala contigo? Se sente tudo isso aflorado, é porque o próprio Deus, Pai, está te tocando de alguma forma. Se isso não é real, o que é então? Ah, um sonho talvez. Por que você acha que os sonhos não são reais? Deus não pode estar em todos os lugares? Por que não na sua cabeça? A primeira vez que Jesus falou comigo foi dentro da minha cabeça. Mas eu acreditei e foi maravilhoso. A paixão por ele me segue, graças a Deus. Você crê nele, Paulo? Eu acho que sim. Eu acho que creio. De novo. Eu acho que creio. Saulo soltou o cajado e colocou as mãos sobre os ombros de Paulo. Você crê nele, Paulo? Saulo disse com muita efetividade. Você crê que Deus pode curar a sua avó? Uma lágrima escorreu dos olhos de Paulo e ele se ajoelhou. Eu creio e eu creio que Deus pode curar a minha avó. E ele se derramou em lágrimas. Saulo puxou seu braço para que ele se levantasse e o abraçou. Você está pronto para conhecer o nosso Pai? Quando Saulo saiu da frente de Paulo, um caminho tinha sido aberto na montanha. Todos os picos pontiagudos e as pedras protuberantes tinham virado uma via íngreme até o pico da montanha. Não seria uma ladeira fácil de ser subida, mas pelo menos agora ela não precisaria ser escalada. O Espírito de Deus está falando com o seu espírito. Saulo apontou a via que se criara na montanha. Siga, fale com ele. Vamos, eu vou com você. Jesus já estava ao lado dos dois, pronto para seguir aquela estrada com Paulo. Mestre, Saulo deu um passo para trás. Jesus lhe sorriu e saiu andando com Paulo. Então os dois deram os primeiros passos dentro daquela estrada de areia clara. Havia areia pelo menos naquela região que antecedia o ângulo horizontal que a estrada se tornaria. Paulo olhou para cima e percebeu que seria uma boa caminhada para cima. Está preocupado com essa subidinha de nada? Perguntou Jesus. Preocupado não seria a palavra exata. Paulo coçou a cabeça. Ele olhou para trás e viu Saulo os observando de longe. Então acenou para ele, ganhando um aceno de volta. Então voltou a encarar a estrada e respirou fundo para tomar a coragem de que precisaria para seguir adiante. Capítulo 14. Imagina se essa montanha tivesse o mesmo aspecto de antes, indagou Jesus. Como faríamos para subi-la? O que permitiu que ela se tornasse assim é porque você está começando a crer nele. Sua visão está se abrindo e qualquer caminho com ele nos guiando fica fácil de seguir. Às vezes não é um caminho fácil, mas sabemos que no final teremos ele como recompensa.
Pensando nisso, temos apenas que seguir nosso caminho e ter absoluta fé em meu Pai. Se eu não tivesse tido essa fé, eu não conseguiria passar com tanta força pelo que eu passei. Paulo abaixou a cabeça nesse momento, pois lembrou de Jesus pregado na cruz. Seu estômago embrulhou, pois o homem que tinha passado por aquilo, que ele considerou uma das piores imagens que viu na vida, estava ali, andando ao seu lado, conversando e lhe aconselhando. Não se preocupe com isso, Jesus sorriu. Eu sabia que ia passar por aquilo. Como você... Jesus sorriu e não disse mais nada sobre o assunto. Vamos, temos um longo caminho pela frente. Poupe seu fôlego, pois você precisará dele. Depois de andarem até que Saulo se tornasse um pontinho bem distante, Paulo percebeu que o solo de areia fofa vinha se tornando um solo mais duro na medida em que a inclinação da montanha ia aumentando. Será que Deus gostará de mim? Perguntou Paulo. Deus te ama pessoalmente, individualmente e de forma única. Se está aqui agora, é porque Ele quer que esteja aqui. E não se esqueça daquilo que te trouxe aqui. Minha avó? Não, você entrou pela porta onde esperávamos por você ansiosos. Na medida em que iam andando, a noite ia caindo, quando surgiu a primeira estrela no céu. Vou voltar. Na medida em que iam andando, a noite ia caindo, quando surgiu a primeira estrela no céu. Jesus murmurou. O que foi? A primeira estrela apareceu no céu. Eu vi. O que tem? Nada de importante. Apenas lembrei de uma coisa. Paulo não insistiu, porque percebeu que Jesus não falaria sobre aquilo. De passar um tempo com o homem, percebeu o quão grande era a sua sabedoria. Se tivesse que lhe dizer algo, falaria na hora certa. Ele olhou para baixo e viu que já estavam pisando em solo firme, mas ainda feito de minerais, como se estivessem presos, congelados, mas não necessariamente gelados. Era um solo de uma pedra clara, bonita, lisa, mas dava para ver que tinham poros nelas, pois ele abaixou para tocá-la. Gostou da pedra? Jesus perguntou parado, enquanto olhava Paulo alisar o chão. Paulo se levantou e falou: queria saber do que era feito o chão. Matou sua curiosidade? Sim. Que bom. Jesus lhe deu as costas e continuou andando. Vamos. Quero chegar lá em cima antes que vire dia novamente. Paulo se assustou com aquela frase, pois acabara de virar noite. Isso queria dizer que passaria um bom tempo caminhando, cada vez em um lugar mais íngreme. Ele olhou para baixo e conseguiu ver a curvatura que a montanha começava a fazer. Depois de um tempo, Paulo já colocava força nos músculos das coxas e panturrilhas, pois a via estava tão íngreme quanto algumas ruas que ele conhecia, no lado oeste da cidade, ruas que poderiam chegar até 60 graus. Olhou Jesus e notou que ele não fazia esforço algum, inclusive estava subindo numa postura ereta, da qual Paulo se surpreendeu. Ainda acha que está em um sonho? Perguntou Jesus. Paulo pensou por um momento. É difícil dizer. Sem dúvida, o que estou vivendo é algo transformador. Mas como saber se a minha mente reprimida me dizendo algo? Você acha que na sua vida você aprendeu todas as palavras que foram ditas aqui? Pensando assim, não. Mas e se a minha avó as disse para mim em momentos em que ela me pegava para orar quando eu era criança? Espere um momento, eu preciso respirar. Paulo colocou as mãos nas pernas e puxou bem o fôlego algumas vezes. Pronto, podemos continuar. Você está precisando de exercícios, homem. Jesus sorriu. Jesus faz piadas. Por que não? Você faz piadas, Paulo? Jesus perguntou, sabendo a resposta. Não, eu não faço piadas. Então, pelo que talvez você acredite, sua mente, pelo jeito, faz. Jesus ironizou nesse momento. Paulo não conseguiu dar-lhe uma resposta naquele momento. Apenas absorveu a frase e disse: você tem razão. O tempo foi passando e eles continuaram andando.
Em determinado momento, Paulo quase colocava a mão no chão para sustentar seu equilíbrio, pois a vida estava muito íngreme. Ele olhou para Jesus e percebeu que ele continuava subindo com uma postura ereta, sem fazer esforço algum. Foi então que percebeu uma coisa: aquela era a estrada de Deus, e quanto mais ele o aceitasse, mais fácil seria o caminho até ele. O caminho de Jesus era completamente fácil, pois ele era o próprio Deus. Paulo olhou para trás e nesse momento se jogou no chão, abraçando Jesus, pois foi pavoroso ver aquela queda iminente. Apesar de não ser uma subida vertical de 90 graus, ainda assim ele rolaria até chegar lá embaixo. Não tenha medo, disse Jesus. Você não pode cair daqui. Paulo olhou para ele e depois percebeu que a via tinha ganhado uma bifurcação acima. Um caminho tinha virado dois e ambos já tinham um fim que se via ao longe. Os dois levavam ao pico da montanha, mas ali ficou claro que Paulo teria que seguir por um deles. Ele encarou Jesus e lhe disse: a escolha é sua. Jesus apontou o primeiro caminho. Por esse, você escolhe seguir Deus com uma fé cega, deixando que Ele guie o seu caminho. Por esse outro, você terá uma vida feliz, com riquezas certeiras e sua avó estará curada. Paulo era uma pessoa inteligente. Conseguiu colocar na balança tudo o que aprendeu até aquele momento. Queria sua avó bem e faria o que fosse preciso para isso. Mas saber que existia um Deus verdadeiro e rejeitá-lo naquele momento não seria uma opção. Eu escolho o caminho de Deus. Então o outro caminho se apagou. Sabe a escolha, disse Jesus. A via então começou a subir abaixo dos seus pés. A via então começou a subir abaixo dos pés de Paulo. A inclinação começou a se tornar uma estrada horizontal e logo ela se nivelou com o pico da montanha, onde ele pôde ver um jardim muito colorido. Ele caminhou para esse jardim e olhou para cima, pensando que podia ver todas as estrelas do céu daquele lugar. Bonito, né? Jesus se posicionou ao lado com as mãos para trás. Muito. É que você ainda não viu o outro lado. Jesus piscou para Paulo e caminhou para o outro lado do pico. Paulo foi atrás dele e logo vislumbrou um universo infinito. Dali ele realmente podia ver tudo, as estrelas brilhando nas suas mais altas escalas de cores, cometas e estrelas cadentes rasgando o céu. Naquele momento ele podia enxergar dois sóis, um mais amarelado e outro mais claro. Gases coloridos flutuavam como lençóis numa brisa suave, porém forte o suficiente para carregá-los. Isso é muito lindo! Eu sei, Jesus disse sorrindo. É aqui que eu vou conhecer Deus? Você está vendo Deus. Não entendi. Deus é tudo que existe. Não é possível criar uma singularidade tão ínfima como o universo e dizer que Deus vive nele. O universo vive em Deus. Nós vivemos em Deus, pois Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que o mundo, maior do que a maior estrela, maior do que todas as galáxias juntas. Tudo isso reunido ainda seria muito pequeno perto de Deus. Tudo só existe porque Deus trabalha em seu corpo para que a engenharia criada continue funcionando. Só assim é possível que seus filhos possam viver e sobreviver em harmonia em um conjunto tão grande de astros. Paulo demorou um pouco para falar algo. Eu pensei que Deus fosse alguém como nós. Minha avó lia para mim que Ele nos fez a sua semelhança. Não compreendi. Paulo olhou com muita dúvida para Jesus. Ele nos fez a sua semelhança no amor. Podemos amar incondicionalmente como Ele nos ama, como uma mãe ama um filho. Mas eu pensei que Ele tinha feito corpos para nós como Ele fez para Ele. Grande parte das pessoas que creem nele pensam nele como uma avó, talvez.
Sim, antes, quando eu era criança, eu pensava nele assim. Minha felicidade é grande de te ver lembrar de mim quando era apenas uma criança. Paulo olhou para trás assustado. Pai? Jesus se aproximou de um homem de cabelos longos e brancos e lhe deu um beijo na testa. É assim que me gostaria de ver, meu filho? Vou repetir. É assim que gostaria de me ver, meu filho? O homem velho com barbas longas disse para Paulo. Deus? Deus! Ele sorriu com um sorriso muito parecido com o de Jesus acolhedor. Deus é uma palavra forte, né? Você pode me chamar como quiser. De Pai, Criador, porém meu nome é Jafé. Mas se quiser, fique à vontade para me chamar de Deus. Uma coisa perturbou Paulo. Cadê a luz divina de Deus? Aquela que o transforma em uma entidade tão altíssima, maior do que todos. Se eu surgisse assim para você, acho que não conseguiríamos ter uma conversa da forma que quero ter contigo. Deus falou mostrando que sabia o que Paulo pensava. Capítulo 15. Jesus deu espaço para Deus e Paulo conversarem e andou até o outro lado do pico, de onde ficou observando as estrelas. Tenho tanto orgulho dele, disse Deus referindo-se a Jesus, que se encontrava do outro lado. Paulo ainda estava um pouco sem palavras, seu estômago estava apertado, pois ali na sua frente estava a entidade suprema da existência. Fique tranquilo, Deus sorriu com sobrancelhas altas, e Paulo se acalmou na hora. Eu sei que você não teve um pai presente, mas o que você tem que pensar é que sou ele. Sou seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, todos juntos. Meu amor por você é como o amor deles todos juntos, junto com o amor de todo o planeta. Amo todos os meus filhos igualmente e você, Paulo, é um filho muito especial. Você tem um espírito muito benigno, um espírito que quer ajudar e ajuda, mas ajuda com o que pode. Sei que você não tem muito, mesmo assim você ajuda. Por isso tenho tanto orgulho de você. E não sou só eu. Jesus olhou muito por você, as orações da sua avó. Vou repetir. E não sou só eu. Jesus olhou muito por você. As orações de sua avó normalmente chegavam derrubando montanhas. Deus riu nesse momento. Posso te chamar de Jafé? Eu gostei desse nome. Me parece um nome de um mestre. Nesse momento, Paulo arregalou os olhos, pois estava chamando o maior mestre de todos de um simples mestre. Eu te compreendo, gosto que me chame assim. Me faz muita falta, pois ouço pouco esse nome. Obrigado, Jafé. Paulo sorriu um pouco envergonhado, mas prosseguiu. A oração é realmente importante? Sim, com certeza ela é importante. Você nos pedir algo em oração é nos pedir algo que você realmente deseja de coração. Essa vontade, essa força chega nos céus como gritos de socorro. Eu ouço todos esses gritos e ajudo todos. É claro que muitos de meus filhos não sabem o que realmente querem. Então, eu, como pai, tenho que medir cada pedido e progredir suas vidas de acordo com o que cada espírito tem como prescrito na estrada da vida. Você, por exemplo, tem uma vontade enorme de ajudar o próximo. Essa sua vontade vai te trazer felicidades muito grandes e muito bem reconhecidas no seu futuro. Fazer o bem é amar, e amar é simplesmente fazer aquilo que criei cada um de vocês para fazer. Jesus me falou que o Senhor é puro amor. Pode me chamar de você. Senhor, eu me sinto muito velho. Deus sorriu. Naquele momento, Paulo percebeu que ele e Jesus tinham os mesmos traços, como um pai e um filho. Por que você criou tudo? Deus levantou a sobrancelha direita. Assim, direto? Deus tinha as mãos para trás. Simplesmente por amor. Eu amava tanto a minha vida que quis que outro, como eu, sentisse esse amor. Quando acabei de criar sua avó, percebi que tinha muito amor dentro dela. Paulo franziu as sobrancelhas.
você não faz todos igualmente? Claro, mas cada espírito tem a sua essência. Uns nascem com mais criatividade, outros apaixonados pela vida. Uns são mais fortes e outros podem amar qualquer um e qualquer coisa. Eu gosto muito desses. Não que eu goste menos dos outros, não. Cada um tem a sua particularidade. Mas o amor, ele é tudo. Ele pode mover o mundo. Não há sentimento como o amor. E quando vejo um filho meu cheio dele, fico feliz, pois sei que este será muito feliz. Você, por exemplo, Paulo, lembro-me perfeitamente do dia em que eu te fiz. Com sua avó, seu pai, você também é cheio de amor. É uma pena seu pai ter se desvirtuado de seu caminho. Deus fez uma pausa, mas você não. Apesar de não ter tido uma vida fácil, você ficou firme nela e nunca, jamais conseguiu algo em cima de alguém. Tudo que conquistou na vida foi porque você trabalhou para conquistar. Tudo o que conquistou na sua vida foi porque você trabalhou para conquistar. Não estou falando apenas de coisas materiais. Estou falando também do seu coração. Mesmo depois de você ter visto tanta coisa ruim e de ter passado por coisas assim dentro da sua própria família, você permaneceu forte. Me orgulho de você. Você é um dos meus filhos bons, assim como a dona Cândida, como o mundo conhece sua avó, não é mesmo? Aquela frase, não é mesmo, Paulo ouviu muitas vezes da boca de Jesus, fazendo pensar que o filho tinha aprendido com o pai, mas o fez pensar também que sua mente estava criando o mesmo jeito de falar de duas pessoas diferentes. Você pode ter dúvidas, é claro, Deus falou sem ele dizer nada e abriu os braços. Afinal, isso aqui é algo que só pode ser encontrado em um livro de fantasia. Mas eu te garanto que cada palavra que dita pelo meu filho, ou por Paulo, ou por mim, são exclusivamente da sua mente. Obrigado por dizer isso. Deus sorriu. Eu estava pensando, Paulo disse, com tanto amor pelos seus filhos, você não sofreu quando Jesus morreu da forma que morreu? E Jesus morreu de uma forma pior do que muitos de meus filhos por aí? Paulo ficou sem palavras. Jesus sabia o que iria acontecer com ele, quando encarnado em um corpo de homem, disse Deus. Ele foi ao mundo com uma missão e sabia que despertaria aos 30 anos e morreria aos 33. Antes dele nascer, nós dois sofremos juntos pelo que o homem Jesus iria passar no futuro. E eu sofri de novo quando ele passou, mas não sofri mais por Jesus do que sofro por qualquer um de meus filhos. Adão e Eva foram reais porque diz na Bíblia que você os expulsou do paraíso. Você sempre se interessou pelas escrituras. Você sempre se interessou pelas escrituras, meu filho. Quando criança, sim. É verdade, sua avó lia bastante para você, mas temos que ter na consciência uma coisa. Quando estudamos as escrituras, quantos hinos... É verdade, sua avó lia bastante para você, mas temos que ter na consciência uma coisa. Quando estudamos as escrituras, quantos anos se passaram daquele texto? Um texto antigo, em uma língua que não existe mais, pode ser compreendido erroneamente às vezes por causa de uma vírgula ou um acento. Eu não os expulsei do paraíso. Ambos não se sentiram mais dignos de estarem lá, por sua própria falha. O que fizeram, porque foram manipulados. E eu não julgaria um filho meu que teve uma ideia plantada em sua cabeça por forças maiores. A vida não foi fácil para eles depois que saíram do jardim, e nem foi fácil para seus descendentes. A vida não é fácil para mais de 80% do planeta, eu acho, Paulo ironizou. Por quê? Imagino que esteja falando das pessoas mais economicamente evoluídas, certo? Pense bem.
Dessas pessoas com muito dinheiro, quantas delas vivem uma vida com paz e harmonia? Sabia que o dinheiro não traz felicidade apenas? Ele traz também muito trabalho e ansiedade. Quanto mais dinheiro, mais seguidores se consegue. Muitas dessas pessoas são até famosas e precisam mostrar seus rostos para milhares, às vezes para milhões, para terem essa vida que você diz. Já a nossa amada Dona Cândida não tem dinheiro nem para pagar seu aluguel. Mas me diga, ela é menos feliz do que um homem com 50 funcionários para coordenar depois de sair de uma casa solitária? Não, acho que não. É claro que não. Apesar de esse homem ter um carro importado e uma casa bem equipada, ele não tem um Paulo para amá-lo, como a Dona Cândida tem. Isso também vale para os mais necessitados ainda, que não têm uma casa ou às vezes um prato de comida para comer. Toda felicidade é relativa. Cada um cria a sua própria felicidade. Então não é possível que você tenha esquecido seus filhos? Jamais! Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Deus bateu uma palma alta que chegou a assustar Paulo. Bom, ele sorriu grandemente. Nossa conversa se alongou bastante. Tudo o que eu queria dizer é que te amo. Te amo com todo o meu amor. Deus abraçou Paulo. Nesse momento, o homem sentiu algo que nunca tinha sentido na sua vida inteira. Seu corpo começou a esquentar e a formigar. Sua cabeça a transpirar junto com uma sensação de que estava flutuando. Respirava suave e sentia uma vontade imensa de chorar. Ele chorou e abraçou Deus de volta. Eles ficaram abraçados por um tempo, enquanto Paulo chorava em seu ombro, derramando todas as lágrimas que ele tinha reprimido em sua vida inteira. Deus chorou com ele, mas não o largou, até que ele derramasse sua última lágrima. Eu te amo, meu filho. Deus acarinhou sua testa e deu espaço para Jesus, que já estava próximo a eles. Isso foi muito bonito, Pai, disse Jesus. Obrigado, filho. Capítulo 16. O que achou de conversar com nosso pai? Perguntou Jesus, colocando a mão sobre o ombro de Paulo. Paulo olhou Jafé e sorriu. Me senti abraçado e todos riram. Bom, acho que estamos chegando ao final de nossa jornada. Jesus olhou para Deus. Se me permite falar, Pai. Deus deu um passo para trás, segurando as duas mãos na frente do corpo. Guie-o, meu filho. Guie-o como guiou todos os meus outros filhos. E Deus desapareceu em uma névoa branca que subiu ondulada ao espaço. Ele é diferente do que eu imaginava. Como você o imaginava? Perguntou Jesus. Não sei, mas sério talvez. Muitos pensam que ele é. Jesus sorriu. Vamos, você tem que ver uma última coisa antes de ir para casa. Jesus foi acompanhando Paulo e o direcionando com a palma em suas costas. Eles chegaram a uma pequena lagoa, muito pequena mesmo, no terceiro lado do pico. Porém, nela havia alguns peixes. Tem muitos peixes para uma lagoa tão pequena, disse Paulo. Você só viu os peixes? Perguntou Jesus. Sim, Paulo franziu as sobrancelhas e olhou de novo. A água trêmula começou a se revelar uma figura. Logo, ele reconheceu na figura. Foi de novo. Tem muitos peixes para uma lagoa tão pequena, disse Paulo. Você só viu os peixes? Perguntou Jesus. Sim, Paulo franziu as sobrancelhas e olhou de novo. A água trêmula começou a revelar uma figura. Logo, ele se reconheceu na figura. Estava dormindo, com um sorriso emocionado no rosto, na sua própria cama. O celular jogado, dando para ver na sua tela monocromática, que lá marcava 10h55. Já estava quase na hora dele receber notícias da sua avó, de acordo com aquele relógio. Isso aqui é realmente um sonho, né?
Ele perguntou para Jesus, o dedo apontando para baixo. Sim, é um sonho, mas é real. Seu espírito está aqui comigo enquanto o seu corpo descansa na sua cama. Mas você precisa voltar, porque tudo que tinha que aprender já o fez muito bem. Paulo olhou um pouco decepcionado. Mas será que quando eu estiver lá eu vou saber que isso aqui aconteceu de verdade? Você se lembrará como um sonho, mas se lembrará de tudo. Lembre-se, tenha fé em Deus. Agora você tem um novo amigo, mas que te amou a vida inteira. Jesus tocou o próprio peito e depois empurrou Paulo, que na beira da lagoa tentou se equilibrar, mas caiu para trás, submergindo na água de uma vez só. Ele acordou com um grito: Jesus, não! Então viu-se na sua cama, exatamente como tinha visto no reflexo do lago. O celular sobre a cama também marcando 10h56 naquele momento. Pensou que quando viu o relógio no sonho eram 10h55, mas aquela era a primeira vez que tinha pegado no celular. Uma coincidência incrível, ele pensou. E que sonho incrível! Mas tinha sido apenas um sonho, pois lembrou que estava rezando pela primeira vez em muito tempo e deve ter pegado no sono com tanto álcool na cabeça. Levantou-se um pouco decepcionado e aos poucos foi se lembrando de alguns detalhes muito reais do seu sonho. Pegou o celular e foi até o banheiro lavar o rosto. Encarou-se por um tempo, pensando na avó no hospital. Olhou o relógio vendo o número virando de 10h57 para 10h58. O pessoal do hospital sempre era muito pontual. Deixou o celular de lado e começou a lavar o rosto. Nesse momento, o celular tocou e ele atendeu ansioso, enquanto a água escorria na torneira. Alô? Falo com o responsável pela senhora Maria Aparecida Cândido. Sim, meu nome é Paulo, sou o seu neto. Pois não, senhor Paulo. Tenho que lhe informar uma notícia. Nesse momento, Paulo se embaralhou com os seus dedos e o celular caiu na pia, levando um banho de água fria. Imediatamente o visor ficou completamente azul. Ele pegou o telefone e tentou falar com a mulher, mas o aparelho ficou mudo. Sua tela logo apagou. Ele tentou ligá-lo de novo, mas sem sinal. Paulo saiu correndo da sua casa do jeito que estava mesmo. Uma calça, camiseta e tênis. Deu tempo apenas de pegar sua carteira em cima da mesinha do centro da sala. Ele correu toda a sua rua até chegar ao Largo São José do Maranhão. Lá, ele pegou a rua, que em 1,5 km o deixaria no hospital. Fez esse caminho correndo, no limite de velocidade que seus pulmões permitiriam. Subiu a rampa do hospital e na entrada, onde estava o segurança, ele disse que estava com problema no estômago. Sabia que se falasse que sua avó estava na UTI, não conseguiria entrar. Dentro do hospital, tomou a direção da UTI, pelas placas e seguiu angustiado para o local, esperando o pior, pois não gostou do tom de voz da mulher, nem muito menos de como ela o abordou. Não acreditava que estava passando por aquilo, que perderia a única pessoa da sua vida inteira. Estava claro em sua cabeça que ele chegaria na UTI e não encontraria mais a sua avó na cama, pois já teriam levado seu corpo para o necrotério, naquela altura do campeonato. Enquanto subia as escadas, ia aumentando os batimentos do seu coração. O motivo não era sua correria, e sim a ansiedade de ver ou não a sua avó no quarto. Chegou ao andar correspondente e correu para a UTI. Se fosse horário de visita, ele daria o nome e conseguiria uma visita por meia hora, mas aquela não era uma hora de visitas, e ele não poderia ser barrado. Paulo correu pelo corredor sem ver ninguém pela frente, até chegar à última porta. Quando empurrasse essa porta, se depararia com um quarto grande com dezenas de leitos. Não sabia onde estava sua avó, mas teria que ter tempo para procurá-la. Tinha chegado ali por causa das placas, mas procurar sua avó dentro de um quarto com muitos leitos talvez fosse mais difícil. E se ela não estivesse ali? Ele pensou. Empurrando a porta, Paulo se deparou com uma cena diferente do que imaginava. Não havia muitas pessoas. Leitos, sim, mas estavam quase todos vazios. Começou a procurar sua avó naqueles que tinham algumas pessoas, mas não havia em nenhum lugar. Uma técnica o viu perambulando pelo local e o chamou.
O senhor precisa de algo? Não. Estou procurando minha avó, Elinice. O senhor precisa de algo? Não, estou procurando minha avó, ele disse nitidamente abalado. Tá bom, me dê seu nome, mas o senhor não pode ficar aqui. Paulo não percebeu que a mulher tinha pedido o nome da avó, de tão abalado que estava por não a estar encontrando no quarto. Sentia seu estômago regurgitar, ao ponto de ter medo de vomitar ali mesmo. Ele colocou a mão na testa, enquanto a técnica de enfermagem falava com ele. Mas nada que ela falava ele podia escutar, pois só ouvia os batimentos do próprio coração. Após um momento, 2 homens grandes entraram pela porta. Estavam de terno e vieram direto na direção de Paulo, agarrando-o pelos braços. Eles começaram a arrastá-lo, enquanto ele resistia e nem sabia mais o motivo por estar resistindo. A gritaria estava abafada e todas as pessoas desfocadas, nubladas, sem que eles pudessem enxergar com clareza. Paulo estava completamente fora de si. Até que subitamente ele viu uma silhueta clara, que foi ganhando traços mais firmes. Ele a reconheceu e começou a chorar. Sua avó veio na sua direção, pedindo para os seguranças o soltarem. Paulo parou de resistir quando viu a avó e assim os homens o soltaram. Sua avó colocou as mãos em seu rosto e disse: "O que está acontecendo aqui? E por que dessa maneira, Paulo? Eu achei que eu tinha perdido a senhora. Mas não perdeu. Estou completamente recuperada. Você pode ver. Isso é real? É claro que é real. Eu tive um sonho tão lindo. Sonhei que Jesus entrou aqui e falou comigo, enquanto você ficou nos olhando da porta do quarto. Tenho certeza de que foi ele quem me curou." "Eu também tenho, vovó. Eu também tenho." "O que é? Passou a acreditar nele?" "Passei." Paulo disse um pouco envergonhado. Lembrou-se de cada detalhe do seu sonho e só teve um pensamento. Teve fé de que tudo o que passou em cada instante ao lado de Jesus, de Deus e de Paulo foi completamente real. Sua avó precisou ficar no hospital em observação, mas Paulo foi para casa, dessa vez bem tranquilo, e pensando que sua avó parecia até mais forte do que antes. Estava feliz, satisfeito. Seu dia estava mais brilhante. Ele sentia uma felicidade diferente, algo que ele nunca tinha sentido. Foi caminhando para casa, observando os pássaros, as nuvens e o sol, pensando que tudo aquilo tinha sido criado por Deus. Chegou em casa e passou pelo portão sem precisar abri-lo, pois não o tinha fechado. Mas ninguém invadiu a sua casa, pois era conhecido e respeitado na área. Quando bateu o portão, a pontinha de um envelope pulou para fora da caixinha de correios. Ele pegou e era uma daquelas cartas que ele vinha recebendo com o remetente de Jesus. Seu coração bateu forte naquele momento. Então, sem enrolação, ele abriu a carta e lá estava escrito: "Obrigado pela boa conversa. Seu novo amigo, Jesus."